Você já se perguntou quem foi Mateus? Mateus, caso você não esteja entendendo, é o apóstolo de Jesus Cristo, é dele que eu estou falando. Mateus, que não só conviveu com Jesus, esteve lá com ele, aprendeu diretamente do mestre, mas deixou registrado também em seu livro toda essa sua experiência com Jesus Cristo. E esse livro de Mateus é o livro que abre o Novo Testamento, que também faz parte dos 4 evangelhos ali do Novo Testamento, ou seja, é um livro que conta a boa nova, que anuncia a boa nova de Jesus Cristo aqui na Terra. E eu sei que recentemente muitas pessoas têm se perguntado, quem é Mateus? De fato ele era autista? Talvez se você não assiste The Chosen, você não esteja aqui entendendo. Mas para aqueles que assistem, já perceberam que Mateus, na série The Chosen, ou seja, Os Escolhidos, né, é uma série que retrata ali a vida de Jesus, como que Jesus vivenciava ali a sua rotina com os seus apóstolos, como que ele ensinava seus apóstolos, enfim. É uma série super bacana, inspirada na Bíblia, né? De fato, ele não retrata tão fielmente alguns aspectos, porém, é uma série muito bacana porque tá ali o coração do Evangelho, a gente pode ver ali representado, é bem legal, bem bacana. Mas enfim, o ponto é, nessa série Mateus ele é representado como alguém que é autista. E aí vem várias dúvidas. Nossa, mas Mateus era autista mesmo? Mateus era assim ou era assado? Por que Mateus escreveu esse livro? Qual que era o propósito dele ao escrever o livro dele? Enfim, gente, eu sei que são várias questões que vêm nesse assunto, né, sobre o apóstolo Mateus, mas vem comigo aqui hoje porque eu quero te ajudar a compreender de uma vez por todas quem era Mateus, para quem que ele escreveu, qual que era o seu propósito, ele era autista ou não era? Todas essas perguntas vamos ver juntos aqui no nosso vídeo. Então bora pro conteúdo. Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar então sobre Mateus, o apóstolo Mateus. Vamos entender quem ele era, o que ele fez ali com Cristo e quais são as coisas que caracterizam o seu livro, que difere dos outros 4 evangelhos e difere, na verdade, de todos os outros livros da Bíblia. É bem interessante quando a gente para estudar um pouquinho sobre o livro do apóstolo Mateus. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Caso você não me conheça, muito prazer, meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e sou professor na plataforma de cursos lá da Udemy. Se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, vai aqui no link da descrição que você vai ver os cursos que eu tenho feito falando sobre o Evangelho e como que nós podemos praticar e vivenciar o Evangelho todos os dias da nossa vida. Então vai aqui no link da descrição, confere esse trabalho que eu aposto que vai te abençoar bastante. E antes da gente continuar, eu preciso te pedir, por favor, gente, deixa aquele seu joinha abençoado, esse joinha que faz milagre nesse YouTube, através do seu like, né? Você mostra para o YouTube que esse vídeo é legal, que esse vídeo pode impactar a vida de muitas pessoas. E isso faz com que o algoritmo do YouTube mostre isso para muito mais gente. Então se você gosta desse conteúdo, gosta de conteúdo cristão, conteúdo de qualidade, se você quer que mais pessoas sejam abençoadas por esse material que a gente está produzindo aqui no canal, por favor, deixa o seu like, por favor mesmo. Se inscreva também, vai, para não perder nenhuma outra notificação, nenhum outro vídeo novo. Enfim, dito tudo isso, galera, vamos lá então, vamos desvendar quem foi Mateus, o que ele fez e como que ele escreve ali o seu livro, que realmente o diferencia de tudo que a gente pôde perceber. Primeiro vamos lá analisar, né, quem foi Mateus. Mateus aqui, temos a fotinho dele aqui maravilhosa, uma fotinho aqui de caricatura, digamos assim. Mas Mateus, ele era o quê? Ele era cobrador de impostos. Ele era uma pessoa, né, que coletava ali, meio que servia ao povo romano e coletava ali o seu dinheiro, o dinheiro do povo de Israel, para servir, seja o povo, especialmente o povo romano, né, ali o governo romano, mas claro também tinha-se ali um grande jogo político com os grandes líderes religiosos da época, e ele era meio que o elo entre essas pessoas poderosas de poder e a população. Por isso ele era um cara muito odiado por todo mundo. Ele é chamado na Bíblia de publicano, né? Como a gente pode ver aqui, eu preparei até o nosso slide aqui, né? Esse era uma das coisas que ele era mais chamado. Muitas vezes você vê
Mateus sendo relacionado, né, a um publicano, ou seja, alguma pessoa odiosa, né, como se de fato ninguém se interessasse por ele ou algo nesse sentido. De fato, o cobrador de impostos era reconhecido quase como um traidor da pátria, né, um traidor da nação, alguém que era judeu, mas que usava ali do seu relacionamento ali com Roma ou com líderes poderosos para extorquir o seu próprio povo. Não é uma boa fama. Mateus, ele realmente não tinha nenhuma boa fama. Muitos dizem que ele poderia ser um cara super estudado, né? Porque não é todo mundo que consegue fazer essa contabilidade. Provavelmente devia ser alguém que sabia ler, sabia escrever, sabia fazer contas, o que é muito raro para as pessoas naquela época. Nem todo mundo tinha acesso a esse tipo de educação. E é interessante quando a gente para ver e analisar o livro de Mateus, você vê que ele é um cara muito, mas muito detalhista. Ele é um cara que consegue trazer vários detalhes ali que outros livros da Bíblia não fazem tanto isso. Mateus, ele era um cara minucioso, ele era um cara que se preocupava, tinha um zelo pela palavra, na forma de escrever. Cada palavra que ele escreve, você vê que foi escolhida a dedo para representar ali um pensamento, uma ação. E é por isso que quando a gente olha lá para a série, nós podemos perceber que os autores da série trouxeram Mateus como um autista. Porque um autista, né, uma pessoa que tem o espectro autista, é uma pessoa que geralmente também é muito atenta aos detalhes, né, e gosta e precisa ali entender o porquê das coisas de forma muito clara. Isso não é uma característica negativa, na verdade, né? Pode ser muito positivo, como a gente vê a série retratando aqui. Porém, todavia, entretanto, a gente precisa trazer aqui alguns adendos. Primeiramente, Mateus era autista? A Bíblia fala sobre isso? Não. Gente, desculpa. Isso não tem em nenhum local na Bíblia falando que Mateus era autista. O próprio produtor da série, ele sabe disso. Ele sabe que Mateus não era autista e ele já deu várias entrevistas falando sobre isso. Porém, eles escolheram uma pessoa, representar Mateus como uma pessoa no espectro autista, justamente para mostrar como que Deus abraçava todas as pessoas. Não importam cor, raça, credo, não importa de onde a pessoa fosse, greco, romano, não importa. Jesus Cristo, ele abraçava todas as pessoas. E eles queriam ali na série ter alguém que tivesse algum tipo de debilidade, seja mental ou física, para que de fato isso pudesse ficar representado muito fortemente. Ao saberem os produtores que Mateus é conhecido pela sua riqueza de detalhes e ao saber que Mateus, ele tem muitas características assim que o fazem, né, a ser um cara admirado nesse sentido, pela forma de escrever, a maneira de comunicar o evangelho, e eles falaram, não, beleza, então nós vamos trazer aqui esse espectro autista, porque realmente é uma característica de Mateus e uma característica comum com o espectro autista. Isso não significa que Mateus era autista, pode significar muitas outras coisas, que é o que eu quero trazer aqui para vocês. Uma das coisas interessantes da gente pensar, quando a gente está falando sobre Mateus, é que Mateus, ele era essa pessoa que era excluído da sua sociedade, do seu povo. Ele era uma pessoa que ninguém ali pensava que Jesus fosse escolher, que Jesus fosse amar, muito menos que Jesus fosse tornar apóstolo aquele cara. Mateus, ele tinha tudo para ser odiado por Jesus e por qualquer outro líder religioso. Se Jesus chamasse um cobrador de impostos, um publicano, para fazer parte do seu grupo íntimo ali, muito provavelmente Jesus estaria dando um tiro no pé, porque as pessoas não iam querer ouvir esse mestre que está ali junto com cobradores de impostos. Mas Mateus, ele foi aceito, Mateus, ele foi acolhido. E isso é uma das coisas mais interessantes quando a gente para pensar em Mateus, porque Mateus, ele representa esse acolhimento dos excluídos, esse abraço que Deus tem com aqueles que estão fora daquilo que nós, como pessoas, às vezes da sociedade ou como religiosos, ele representa o abraço de Deus para essas pessoas que muitas vezes a gente acha, julga que estão fora do plano de Deus. E Mateus, ele tem uma agenda muito profunda no seu livro. Ele quer, ao longo de toda a sua escrita, ele quer deixar frisado de que sim, Deus escolheu aqueles excluídos. Deus escolheu aqueles que a gente menos espera e Deus ama esses que a gente considera ralé na sociedade. Mateus, ele tem isso muito forte porque ele era isso. E aqui é uma coisa interessante, vou até deixar aqui no nosso card
um vídeo que eu fiz falando sobre o que é o Evangelho e como que cada autor do Evangelho traz não só uma perspectiva de quem era Jesus, mas como eles se relacionavam com Jesus. Porque eles não estão simplesmente escrevendo para relatar um evento histórico, eles estão escrevendo do coração, daquilo que eles viveram, quem eles conheceram, como que isso se traduz no contexto deles. Então é interessante a gente pensar que sim, Mateus ele retrata Jesus dessa maneira, né, com muita seriedade, com essa empatia ali, né, de que Jesus ele amava ele, mesmo ele sendo alguém odiado pela população, e ele faz isso porque ele se sentiu assim. Isso tocou ele desse jeito. E eu quero trazer aqui para vocês algumas escrituras que falam um pouco disso, né? Por exemplo, uma das primeiras escrituras que a gente pode ver logo no início de Mateus capítulo 1, versículo 5, que fala que a Salmão nasceu de Raabe, Boz, a Boz nasceu de Ruth, Obed, a Obed nasceu Jessé. Aqui a gente pode perceber algumas coisas estranhas aqui nessa genealogia. Raabe, Ruth, e ao longo de Mateus 1, onde Mateus vai aqui falar da genealogia de Jesus Cristo, você vê que Mateus ele vai acrescentando mulheres na sua genealogia. Gente, a gente está falando aqui o tempo todo. Mateus é um cara estudado, é um cara detalhista, é um cara que gosta de fazer as coisas corretamente. E aí ele vai lá e coloca mulheres, algo que era totalmente impensado para aquele tempo. Não era comum Mateus, nenhum genealogista, né, qualquer pessoa que fosse fazer a genealogia de alguém, não era nem um pouco comum colocar as mulheres. Mas Mateus faz questão de colocar mulheres. E não são qualquer mulheres, a gente está falando de prostitutas, estávamos falando ali de mulheres, né, que realmente fazem parte da história de Jesus Cristo. Contribuíram para que Jesus Cristo chegasse aqui na terra dentro da grande tapeçaria de Deus. E ele faz questão de colocar essas mulheres. Para muitas pessoas isso é estranho, mas como é que Mateus colocou mulheres? Mas ele faz isso justamente para mostrar que os excluídos, aqueles que a gente não considera, Deus está chamando. Mateus, ele escreve o seu livro para um público muito específico. Ele escreve o seu livro para os judeus. Ele queria que os judeus entendessem de uma vez por todas que a religiosidade que eles tinham, esse legalismo exacerbado que eles tinham, estava matando as pessoas ao redor. Eles estavam deixando de ver o agir de Deus, deixando de ver como que Deus age na sociedade e como que Deus acolhe essas pessoas excluídas. Mateus, durante todo o seu livro, querendo mostrar para os judeus de que muitas vezes você acha que está dentro, mas você está fora. E muitas vezes você acha que está fora e Deus está te convidando para entrar. Esse é o grande jogo de Mateus ao longo de todo o livro. Não é por acaso que também a gente vê lá na Bíblia, se a gente for agora lá para outra escritura, a gente pode ver Mateus capítulo 5, 6 e 7, onde nós vemos aqui o sermão da montanha. É justo no livro de Mateus, ele retrata esse sermão de Jesus Cristo de maneira muito completa e ele faz com muito detalhe. Você vê Mateus bem detalhista, né? Ele vai falando de cada coisa e ele vai escrevendo e descrevendo basicamente a constituição do reino de Deus. Se você quer entender um pouco mais sobre o Sermão do Monte, você quer entender um pouco mais sobre o reino de Deus, eu tenho um curso que eu vou deixar aqui na descrição para você dar uma olhada depois, que é um curso que eu falo somente sobre o conceito do reino de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo. Eu espero que você goste, você vai compreender muita coisa sobre o reino. Mas aqui, voltando para Mateus 5, você vê que ele já começa falando das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça. Você vê que Mateus está trazendo as palavras de Cristo, claro, mas ele está sendo muito intencional em escolher aquilo que parece fraqueza, aquilo que para os religiosos ou para os judeus da época não faz muito sentido. Ele fala aqui dos pobres em espírito, dos que choram, dos humildes, e Mateus vai fazendo isso vez após vez durante todo o Sermão do Monte, retratando as falas de Jesus Cristo, mas trazendo sempre esse aspecto de que Jesus, ele acolhe aqueles que mais precisam e aqueles que às vezes a gente não valoriza. E aí, quando a gente vamos aqui para o nosso Word, né, a gente tem aqui algumas parábolas famosas do livro de Mateus que vão demonstrando essa mesma linha lógica dele ao longo de todo o seu livro. A gente vê ele comparando aqui, né, com o noivo, com as 10 virgens, aquela história do banquete de casamento,
com a história também da parábola da porta estreita, a parábola do trigo e do joio. Você vê o tempo todo Mateus ele está fazendo esse jogo. Olha, vocês estão seguros de que estão com Deus? Será mesmo? Olha, vocês estão se considerando já perdidos, mas Deus tem uma esperança para vocês. E uma das mais conhecidas a gente pode ver aqui é a parábola da ovelha perdida. Se a gente for ler aqui novamente, a gente pode ver em Mateus 18, versículo 10, fala: cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo, os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. E aqui, novamente, Mateus ele traz uma das coisas mais importantes quando a gente para pensar no Evangelho, quando a gente para pensar nos ensinamentos de Jesus. É o amor de Jesus pelos pequeninos, pelos indefesos, pelos perdidos. E isso fica mais evidente ainda para a gente finalizar Mateus 28, quando a gente vê a grande comissão de Jesus, Jesus comissionando as pessoas. Mateus, ele é o único do Evangelho que traz isso com muita clareza. Claro que Mateus vai estar falando sobre ir a todos os povos, como ele fala aqui no versículo 18. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Claro que Mateus iria iniciar o seu livro com uma genealogia, trazendo pessoas ali que são excluídas para dentro da história do Criador, do grande Salvador da humanidade. E é claro que ele ia terminar o seu livro fazendo esse grande, deixando claro a comissão de Jesus Cristo para irmos a todos os povos, independente de qualquer coisa, amar as pessoas, oferecer a boa nova da salvação trazida por Jesus Cristo, não importa quem seja, não importa se a pessoa é um publicano. E aqui a gente vê o próprio Mateus se colocando nesse lugar, né, de excluído e se relacionando aqui com essa mesma ideia, com esse mesmo sentimento de alguém que estava perdido e foi achado. Para finalizar a história de Mateus, ele continuou vivendo por muitos anos. Ele foi e pregou, né, no Oriente Médio, e ele fez um grande impacto ali na Judéia, especialmente na Etiópia. Ele chegou a ser morto. Alguns dizem que ele morreu de causas naturais, outros dizem que ele foi morto à espada. Mas o fato é que hoje Mateus, os seus restos mortais estão preservados. A gente vê que Mateus, ele se mantém, aqui eu trouxe até uma fotinho, essa é a catedral, se eu não me engano, lá na Itália, onde se encontra os restos mortais de Mateus, que estão lá preservados até hoje. Mateus, de fato, viveu como alguém que entendia a mensagem de Cristo, espalhou ela para os perdidos, espalhou ela para outros publicanos, pagões, para o Oriente Médio como um todo. Ele foi justamente pregar para os excluídos, e isso causou muito provavelmente a sua morte, uma morte por perseguição ali, muito provavelmente uma morte a espadadas. Mas enfim, apesar do seu martírio, o seu ensinamento ficou. O seu livro é até hoje um dos mais conhecidos da história da humanidade e um dos mais queridos para muitos de nós cristãos. Então, se você gostou dessa história, se você gostou de conhecer um pouco mais sobre Mateus, quem ele foi, como que ele escreveu e para quem ele escreveu, deixe aqui o seu like, por favor, deixe aquele seu joinha abençoado. Coloque nos comentários o que você achou, ficou com alguma dúvida. Você quer que eu faça isso dos outros livros do Evangelho? Que eu fale um pouco mais sobre Lucas, sobre Marcos, sobre João? Coloque aqui nos comentários que, se vocês pedirem, eu posso fazer mais análises como essa, falando sobre a história do autor e também falando sobre o que o autor traz da palavra de Deus, que mais chama a atenção, que mais é legal da gente estar aprendendo. Então, a próxima vez que você ler Mateus, lembre-se disso. Ele está sempre focando naqueles que são excluídos, como ele se sentia e abraçado por Deus também. Enfim, galera, tamo junto, viu? Um grande abraço para você, deixa o seu like, se inscreva, curta e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!